época do Platão não existia essa questão de direita e esquerda, esses espectros políticos que a gente considera hoje como direita e esquerda. Isso passou a existir na modernidade, tá? E o Platão, como um idealista que era, né, um filósofo que pressupunha o idealismo, né, ele, quando ele foi analisar a política, ele percebeu o seguinte, que era possível criar uma república ideal, e esse foi o fundamento dele, né, um sistema político ideal, porque ele percebia que existiam algumas tribos, né, que conseguiam ter uma vida tranquila, uma vida boa, compartilhando tudo que era que eles tinham, tudo que eles produziam. Então, por exemplo, não é comunismo, não é socialismo, isso é anterior, tá? Uma noção anterior, ok? Fique claro, porque a República de Platão influenciou tanto os republicanos lá no conservadorismo republicano norte-americano, quanto o comunismo cubano, né? Então, não existia direita e esquerda naquele sentido que ele dava para a política, tá, galera? Isso fica bem claro para você. E aí, ele observando essas tribos, ele percebeu o seguinte, que lá eles conseguiam viver bem. Por exemplo, se eu vivesse numa tribo dessa, eu tivesse arroz lá, que tivesse plantado arroz, meu amigo tivesse plantado feijão, uma colega tivesse lá uma vaca de leite, eu poderia pegar o leite lá da vaca dela, ela poderia me pegar o arroz, e aí não faltava nada para ninguém. Essa ideia chama-se coletivismo. E aí, com base nessa noção de coletivismo, é que ele pensou o termo república. República vem de espaços públicos. Espaços públicos são espaços de uso coletivo, ou seja, de uso de todos. Foi com base nessa perspectiva que ele pensou na república, ok? Então, e essa é a primeira semelhança que vocês já podem perceber, né, entre a República do Platão, naquele momento, naquele período, com a política atual. Porque existem espaços que são públicos. Por exemplo, a praça pública. Ali na praça pública pode ter um mendigo, pode ter um empresário, pode ter um professor, pode ter um juiz, pode ter um gari, pode ter uma empregada doméstica, pode ter qualquer pessoa, independente do seu nível de socioeconômico, independente do que ele fez, que não esteja contra a lei, é claro, ele pode estar ali circulando. É um lugar de espaço de uso coletivo, de uso de todos, tá? Tranquilo? E aí, ele percebeu o seguinte, galera, que para que essa república funcionasse, né, era necessário que o Estado controlasse o que viria a ser o que nós chamamos hoje, né, de divisão de classes. E aí, como que seria esse controle? Segundo Platão, o indivíduo, a partir dos 7 anos de idade, o indivíduo seria educado pelo Estado. E de acordo com a aptidão física e intelectual do indivíduo, o Estado iria determinar qual a sua função para com o Estado. Imagine, na época ele foi muito criticado. Como assim? Tirar meu filho do meu seio familiar para ser educado pelo Estado? Isso é um absurdo. Isso não existe. Né? Galera, hoje em dia, o que acontece? O que pode acontecer se os pais de vocês não matricularem vocês na escola? O que pode acontecer? Se os pais não matricularem o indivíduo na escola? O que certamente vai acontecer? Você sabe me dizer? Eles perdem a guarda do filho? Num primeiro momento, não chega a perder a guarda. O Conselho Tutelar vai lá para dar uma chamada. Né? O Conselho Tutelar vai chamar a atenção e tal. E caso isso continue acontecendo, pode ser que essa família chegue até a perder a guarda. Perceberam? Na época que ele falou isso, todo mundo achou um absurdo. Hoje a gente sabe que, inclusive, vai mudar de 7 para 4 anos. Né? Na época ele pensou em 7 anos. Né? E aí o Estado iria, a partir da aptidão física e intelectual do indivíduo, determinar qual seria a sua função no Estado. Ok? E aí ele pensou assim, bom, já que a divisão de classes ela é algo inevitável, nós temos que pensar um Estado onde a divisão de classes já vai ser exercida a partir do próprio Estado. Ok? E aí ele dividiu em 3 classes, a classe de ouro, que seriam os governantes, classe de prata, que seriam os guardiões, e classe de bronze, que seriam os artesãos e produtores. E ali eu coloquei um corpo aqui do lado, para vocês entenderem que ele pensava o Estado exatamente como um corpo. Ok? Na teoria das ideias dele, existem pessoas que têm mais capacidade mais intelectual e podem organizar as coisas, tem pessoas que são mais emotivas, que podem ser os guardiões, tem pessoas que sabem fazer outras funções que poderiam fazer parte da classe de bronze. E aí, subdividindo, ele disse, olha, a alma racional é aquela que vai, né,
a partir do conhecimento, né, organizar a sociedade. A alma irascível são aquelas pessoas que agem mais pela emoção. Então, essas pessoas podem fazer a segurança dessa república, seriam os guerreiros. Né? E a alma apetitiva ou conscupiscente seria aquelas pessoas que são responsáveis pelas necessidades. O que é as necessidades? Alimentos, utensílios, construções. E cada qual iria trabalhar para que essa sociedade pudesse funcionar de forma melhor. Galera, é importante falar que ele dá esse nome ouro, prata e bronze, não porque o ouro é melhor que o bronze, não porque o ouro é melhor que... Não, porque é muito mais fácil, por exemplo, você encontrar bronze do que encontrar prata. É muito mais fácil você encontrar prata do que encontrar ouro na natureza, né? Então é muito mais fácil, agora puxando para a política, é muito mais fácil você encontrar um bom produtor rural do que um bom policial, né? É muito mais fácil você encontrar um bom pedreiro do que um bom governante. É nesse sentido. Compreendeu? É muito mais fácil você encontrar um bom policial do que um bom político. Ok? Mas como que a pessoa chegaria a ser político? Ele nasceria para ser político? Não, galera. Não. Precisaria passar por um processo educacional. E sair desse conhecimento sensível para o conhecimento inteligível. Né? Fazer essa ascensão do conhecimento. Através de um processo educacional que ele chamava de paideia. Depois eu vou passar para vocês o esquema da paideia ali. Tá? Vou passar aqui para vocês a teoria do conhecimento em Platão. Esse esquema é só para vocês entenderem assim melhor como que o Platão entendia a teoria do conhecimento. Não vamos entrar em teoria do conhecimento, na obra A República ele fala sobre isso, mas isso é matéria para outro momento. Tá? Só que é importante que vocês saibam, porque o governante ele tem que passar por esse processo que está nessa imagem aqui. Tá? Se ele não passar por esse processo, ele não vai conseguir saber o que é o bem para a sociedade, não vai conseguir. Ou seja, ele tem que ter um mínimo de conhecimento para poder ser um governante nessa república que ele pensou, nessa república ideal. Beleza? Galera, hoje há divisão de classes na nossa sociedade? O que vocês acham? Há divisão de classes hoje na sociedade em que vivemos? E essa divisão de classes, ela, olhando de forma fria, tá, galera? Olhando de forma fria, ela favorece uma classe ou outra ou não favorece? O que vocês acham? De que forma que a gente pode dizer que favorece, galera? Por exemplo, o indivíduo que é pego roubando milhões de uma prefeitura, ele fica preso? No Brasil, né, especificamente. Então, na realidade, o que acontece? Ele já havia percebido isso, que a divisão de classe era algo inevitável, e ele dizia, olha, se a gente não controlar essa divisão de classes, nós vamos ter muitos problemas de injustiça e corrupção. Ok? O problema maior em relação à divisão de classes são as injustiças e a corrupção. Então, infelizmente, a divisão de classes, como nós vemos no Brasil hoje, por exemplo, ela favorece as injustiças e a corrupção. Né? Então, enquanto teve um caso lá de uma pessoa que era uma classe rica, né? Foi abordado na Alphaville, lá em São Paulo, e ele xingou o policial, falou, aqui você é um pi, né? Falou pro policial, por que você na favela não tem essa mesma abordagem e tal? E aí o policial ficou de mãos atadas. Então isso é uma demonstração de que, infelizmente, né, nessa divisão de classe que nós vivemos, infelizmente, né, nem sempre as coisas são feitas de forma justa, e isso favorece, né, a corrupção, porque, obviamente, o indivíduo que tem acesso a bens, ele fica mais, né, digamos, mais próximo aí de buscar uma melhor forma de fazer justiça, né? Mas, enfim, tirando essa questão, né, o ponto fundamental e a base da República do Platão é a justiça, galera. Ela está pautada na justiça. Por que justiça? Porque onde há justiça, há felicidade. E é o que nós queremos, né, é que todos nós buscamos, que é a felicidade. Nós queremos viver bem, nós queremos ser felizes, ok? E aí ele vai lançar a mão de 3 pontos que são fundamentais na República. Primeiro, solidariedade. Ele vai dizer que a solidariedade social é fundamental para o bem-estar coletivo. Então, por isso esse sentimento de pertencimento a uma república, né?
a você olhar para as pessoas como seus irmãos. Segundo, desprendimento para prover o bem comum, ou seja, não ficar só preocupado com o seu interesse próprio, individual, né, para que as pessoas consigam viver melhor, para que haja um bem comum, e a partir da justiça, a partir do momento que há justiça, exercitar as demais virtudes. O que são as demais virtudes? As suas qualidades, por exemplo, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de fazer, gosto de cantar, eu gosto de escrever, ok? Exercitar ali as suas demais virtudes a partir do pressuposto que há justiça. Tranquilo, galera? Essa era a ideia dele, que pensou, né, a República deveria funcionar dessa forma. Ok? E aí, em conversa lá, que ele relata, né, dos diálogos do Socráticos, o diálogo de Sócrates com Trasímaco, que era um jurista da época, ele estava tentando entender qual o conceito de justiça. Né? Porque, poxa, justiça, né? Mas em caso X, em caso Y, como que funciona? Será que as coisas ocorrem de forma justa? Será que não? E aí fica aquela questão. E aí eles chegaram a um conceito de justiça que nos cabe aqui entender. Tá? O justiça seria convenções sociais, ou seja, acordos sociais, resultantes de interesses humanos contingentes, ou seja, que se encontram. Então, a justiça seria, basicamente, as leis sendo aplicadas. Convenções sociais, que são leis, resultantes de interesses humanos contingentes. Ou seja, a justiça só pode existir a partir dessas convenções sociais, que são as leis, ok? E, segundo ele, é a partir da justiça também, ou só através da justiça, que vai haver a ordem e o equilíbrio social. Então, a contribuição da justiça para com a sociedade é a manutenção da ordem e do equilíbrio social. Tranquilo? Essa era a ideia dele, né, que influenciou aí diversas outras correntes de pensamento, inclusive a nossa. Nós vivemos uma república federativa, né? República Federativa do Brasil, ok?